Uma boa noite para Boa todos. Noite a todos. Né? É isso aí. Fred, por favor. Eu convido a todos os nossos queridos irmãos a fechar seus olhos e respirar lentamente, respirando, sentindo o oxigênio que chega em nossos pulmões, que nos agracia com a vida, agradecer a Deus por essa encarnação, por esse momento de estarmos aqui reunidos para os nossos estudos. Rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, com seu evangelho de luz que nos alimenta. Rogamos a todos os nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, que nos envie uma corrente de bons pensamentos, pensamentos edificantes, boas vibrações, que essas boas vibrações nos ajudem no nosso entendimento, que possamos, assim, aproveitar ao máximo nossos estudos de hoje. Que essas boas vibrações, essas boas energias também cheguem aos nossos lares, aos nossos familiares, fluidifiquem nossa água, purifiquem nossa água, e que Maria Santíssima nos ajude a todos e a todos que estão necessitando, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que passam por dificuldades nesse momento. Que tenhamos todos uma boa aula. Que assim seja. Obrigado, Fred. E a gente vai, na hora que precisar falar, abrir o microfone sem problema nenhum. Quem está fora do palco, se quiser falar, pode falar pelo chat, que está aqui nos comentários, né? Só digitar, ou ligar aqui no WhatsApp, no meu nome, na transição, que a Grace aciona aqui e a gente responde aqui na hora. E quem quiser ver a aula depois gravado e fazer perguntas, também isso é muito interessante. Então, vamos lá. Nós vamos para a aula 20, mas antes de entrar na aula 20, nós vamos fazer uma amarração da aula passada com essa. E acho que um tema que ficou muito presente na minha mente, e espero que tenha ficado na de outras pessoas também, foi o fechamento da aula passada, onde nós falamos de motivação. Porque se a gente pensar, assim, com bastante facilidade até, a gente vai perceber que tudo que a gente faz na vida depende da motivação. Né? Você tem que ter motivação para fazer as coisas, o mínimo que seja. Fazer um almoço, fazer um alimento bem feito, preparado, o mais simples, tudo depende da motivação que você tem, até para acordar, para se levantar da cama, a prece, a casa espírita, querer aprender, querer buscar um caminho, querer desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa cultura, tudo depende de motivação. Mas a motivação, nós é que enxergamos a motivação nas coisas, ou não. Depende da nossa vontade. Então, a vontade é algo divino, não é igual ao desejo, tá? A vontade é um poder muito forte, é algo divino, e essa vontade tem que ser desenvolvida como tem que ser desenvolvidas as virtudes, porque a vontade é um poder muito grande. Mas a gente precisa desenvolver essa vontade, nem que seja um começo, nem que seja um desejo, vamos falar assim, para criar motivação para que a gente faça as coisas. Existem coisas que nos motivam muito. Olha, vamos jantar fora? Todo mundo fica feliz da vida. Vamos viajar? Tudo isso é motivação, né? É o prazer, é o lazer, isso motiva muito. Mas, em geral, as pessoas não se motivam muito para o estudo, para se conhecer, para buscar caminhos de como é que eu faço para ser uma pessoa melhor. Isso, às vezes, fica muito ao redor da nossa intelectualidade,
mas nós não nos aprofundamos, porque a motivação para isso é escassa, já que isso é um trabalho demorado, é um trabalho de conta-gotas. E nós somos seres que queremos tudo rápido demais. E a gente vai ter que aprender sobre isso. Então, na aula passada, nós falamos de motivação. E que motivação que nós falamos na aula passada? Nós falamos de uma motivação que a espiritualidade nos traz no livro Checkmate nas Sombras, e eu queria refletir de novo para reforçar isso nessa aula de hoje. Então, lá no livro Checkmate nas Sombras, que é o segundo livro, então você tem o Futuro Espiritual da Terra, o Checkmate na Sombra e a Decisão. 3 livros que compõem a trilogia do curso que nós estamos fazendo aqui. Algumas pessoas têm o livro, outros não, mas eu já disse que se a pessoa quer conhecer o texto completo, porque quando você vê esses pontinhos, quer dizer, é um pedaço do texto. Se a pessoa quer conhecer o texto completo, é só me falar, eu tenho algumas maneiras de fazer. Alguma coisa eu consigo em PDF, outras não, outras eu tiro a foto da página, e mando, a gente dá um jeito, tá? Então, aqui, quem está falando aqui, eu acho que é o Clarencio, eu não me lembro, mas eu acho que é ele sim. Então, ele vai fazer reflexões profundas, né? São reflexões de espíritos que transitam no sistema solar. Então, ele está falando de um nível maior, né? Disso que a gente estava falando no final da aula passada. Os espíritos que viajam no sistema solar, e mais até, os espíritos que viajam entre situações totalmente fora do nosso contexto, em galáxias ou o que seja. Então, ele diz assim, olha, nós, aqui desse planeta, nós já conhecemos muito bem, ou com muita propriedade, o terreno inferior. Então, ele está dizendo, isso faz parte da vida de vocês, fez e ainda faz parte da vida de vocês. Ou seja, tudo que é vício, tudo que é materialidade, tudo que é orgulho, egoísmo, desejo, vaidade, todas essas coisas que a gente fala que é ruim, mas elas são bases da existência humana, no sentido que elas constroem um ser sobrevivente. Porque você percebe que um ser sobrevivente, ele depende de coisas que são fortalezas para ele, como o próprio egoísmo, que é uma das primeiras coisas que apareceram, que traz o que? A sobrevivência do ser. O orgulho já é a sobrevivência de quê? Do ego. Então, enquanto um é sobrevivência física, que é o egoísmo, o orgulho é uma sobrevivência do ego, e que a gente não consegue viver sem isso. Assim como a vaidade, tudo isso são experiências que em algum tempo a gente começa a dizer isso não é bom mais para mim, isso não me serve, isso não me faz bem. Mas até esse momento, isso vem nos construindo durante as nossas reencarnações. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos assim, olha, isso que eu estou falando é o que ele está dizendo. Ele diz, olha, esse terreno do inferior é do passado, ele diz, é do passado, e nós conhecemos muito bem, em todos os sentidos. Mas daqui para frente, né, aqui que ele está falando, daqui para frente, essa ação no bem consciente nos abrirá as portas dos céus e permitirá nos tornemos agentes do bem, nas perspectivas sublimadas da vida. Aí eu coloquei parábola do semeador, as sementes para cada potência. Então, o que ele diz para nós é assim, olha, gente, até hoje, quem está ouvindo isso, quem está participando desse trabalho aqui, sabe que até hoje nós percorremos um caminho que é o caminho, vamos dizer assim, que não está de acordo 100% com as diretrizes divinas, né? E muito menos com a lei que é o amor. A gente não está aí. A gente pode até achar que está, pode querer, e é ótimo que pense que queira mesmo. Mas ele diz, mas agora, gente, nós vamos passar por um processo diferente. Nós vamos entrar num planeta, né, que é esse mesmo, mas nós vamos entrar no sentido de ele estar se transformando e nós participando disso. Então, nós temos que ter uma ação consciente. Porque essa ação consciente de querer, de buscar a transformação, vai abrir as portas dos céus, sublinhado aqui, figurado no sentido que vai abrir uma porta totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Então, esse é o começo da motivação para a gente sentir dentro da nossa alma coisas que podem acontecer conosco se nós merecermos ficar num planeta de regeneração que é o nosso.
mas tem mais 2 slides que faz parte dessa motivação. O segundo, ele diz assim, é surpresa aos meus olhos, é o capítulo 8. Clarencio fala, sabemos que a cooperação é base de funcionamento do universo, entre a grande família universal. Então, ele está dizendo, a base do universo é a cooperação, é a fraternidade. Esse é o processo da grande família do universo. O nosso planeta, aí está falando da Terra agora, o nosso planeta, porque ele vive no nosso lar, o Clarencio, então ele vive trabalhando aqui. Em sua condição material, só não se beneficia com a amplitude dessa ação, de que ação que ele está falando? Dessa ação de cooperação e fraternidade. Não se beneficia com a amplitude dessa ação em decorrência de sua condição inferior. Então, ali atrás, ele fala da nossa vivência inferior. É aqui que ele está dizendo. Existe um benefício enorme de pessoas que se conscientizam do desejo de mudança e passam a morar num planeta de regeneração. E o benefício que vai sentindo cada vez mais o quê? Essa fraternidade universal. Isso não é só no mundo espiritual, isso é um processo de irmandade dos planetas. Então, os planetas que circulam o sistema solar, que são mais evoluídos do que a Terra, que estão em outro nível, estão esperando com muita expectativa a mudança da Terra e a sedimentação. Agora é a regeneração, porque aí ela passa a fazer parte de um outro círculo de influência. É isso que ele está dizendo. Mas por que, então, né? Por que a gente não pode? Porque aqui, no planeta igual ao nosso de expiação e prova, predomina a ânsia das conquistas bélicas, as guerras, dominação, né? Dominação, com o intuito de escravizar, explorar aqueles que são diferentes. Então ele está dizendo, olha, o problema é o seguinte, por que planeta primitivo de expiação e prova não pode receber de forma ostensiva, porque aqui é ostensiva, essa fraternidade, essa cooperação de outros planos mais evoluídos? Por que não? Porque nós não compreendemos isso. Eu citei na aula passada, vou citar de novo. Quando a gente vê alguns filmes de ficção científica, e eu gosto, muitas das vezes tem o esquema assim, olha, existem seres de outros planetas chegando para nos dominar, ou nós desenvolvemos alguma coisa, vamos dominar aquele planeta. É sempre com esse sentido bélico. A cabeça do homem é assim, ele sempre tem o sentido de dominar e o medo de ser dominado. Esse é o nível de vibração do planeta e da cabeça da maioria dos habitantes desse planeta. Raramente você vê algum filme de ficção que mostra que as pessoas vêm para ajudar, né? Que vêm para trazer algo bom. Tem um filme de ficção que eu recomendo, ele se chama A Chegada. Não sei, quem não viu, veja. É um filme até meio complexo para entender, mas é muito bonito. A Chegada. São exatamente seres de outros planetas muito desenvolvidos que vêm ajudar a Terra, mas durante todo o tempo a Terra acha que eles querem nos matar. E começa a fazer um monte de coisa, e chega no momento final, uma pessoa vai e entende o que está acontecendo e consegue dar a volta para as pessoas entenderem que não, eles vieram nos salvar, nos ajudar. Então, assim, é a visão de um mundo belicoso, como ele fala ali. Então, enquanto a gente vive num mundo onde morre de fome, morre de crueldade, morre de miséria, as pessoas têm uma distribuição de renda que é uma coisa absurda, que não tem como comparar, uma quantidade enorme de guerras, pessoas morrendo, crianças, idosos, não importa. Esse é um planeta inferior, onde o mal predomina. Né? Segundo Kardec, expiação e provas, o mal predomina. Então, nós não podemos participar. Só que nós estamos vivendo um momento de transição. E no momento de transição, a gente tem aqueles que são expurgados e aqueles que chegam, que são mais elevados. E aqueles que estão aguardando na fraternidade universal, vamos falar assim, aguardando, esperando, né, com muita expectativa, e falam, olha, agora a Terra já é um planeta de regeneração, já pode fazer parte do nosso grupo. Eles estão aguardando muito isso. Isso é uma coisa muito incrível. Mas vamos lá, vamos continuar com a nossa motivação para a gente entender. Então ele diz assim, olha, esses seres
que circulam pelo sistema solar e até pelas galáxias, eles são seres que não têm necessidade de equipamento para viajar, eles não têm uma matéria como a gente conhece, às vezes quase nenhuma, e eles não viajam em velocidade alguma, eles viajam assim. Se a gente chamar isso aqui de uma velocidade, ok, mas eles viajam dessa forma. Eu dei um exemplo na aula passada do Fernão Capelo Gaivota. Eu não vou contar a história toda de novo, mas eu recomendo que vocês vão no YouTube e olhem lá, filme Fernão Capelo Gaivota. Vocês vão ver um filme inesquecível, maravilhoso, muito lindo. E ele vai explicar o que é essa viagem que você está num planeta e fala, ok, vamos para o outro, vamos, cheguei. É uma coisa absurda. E você diz assim... Teletransporte. É uma coisa que não tem como explicar, porque se você pensar na velocidade da luz, que é uma velocidade, a maior velocidade que a gente conhece, mas que é o limite, é o limite. É uma coisa assim, olha, eu vou viajar a velocidade da luz e eu vou sair daqui da Terra e vou para a Lua. Eu falo a Lua porque a quantidade de quilômetros que tem é mais ou menos igual a 1 segundo da velocidade da luz. Então eu vou para a Lua. Fui. Voltei. Pronto, já fui à luz, já voltei. Porque para chegar à velocidade da luz, que é quase 300 mil quilômetros por segundo, então a Lua fica mais ou menos a 300 mil quilômetros da Terra, então você vai e volta. Isso já é assustador. Mas o que esses espíritos aqui evoluídos, muito evoluídos, fazem, não é o Clarencio, tá, gente? É outro departamento. Ele está falando de outro departamento. É algo muito mais espantoso. Não tem velocidade. Eu estou presente aqui, estou presente ali. E aí, qual é o exemplo maior de espírito evoluído que nós temos aqui na Terra? Jesus. E Jesus nos dá uma colocação muito interessante sobre isso. Quem viu aquela série The Chosen, né? Tem um momento que Jesus reúne os seus discípulos e fala, agora vocês vão em vários lugares em duplas. E o que nós vamos fazer? Vocês vão curar as pessoas, vocês vão ajudar as pessoas, vão falar com elas, e vocês vão ter o poder de curar, de fazer isso, fazer aquilo. Todo mundo fica com o olho arregalado, mas a gente não tem essa capacidade, nós não temos como fazer isso. Ele falou, eu estou dando esse poder a vocês. E quando vocês voltarem, vocês me devolvem. É como se fosse assim, aí eu retiro. Mas eles falam, como que vai ser isso? Aí depois você vai lendo o livro, em outro momento, e você vê uma coisa interessante lá no livro, eu não sei se é o Ave Luz ou no Maria de Nazaré, algum desses livros que eu vi que diz assim, que Jesus fala que ele está com eles conscientemente, e ele vai curar. Eles vão curar, mas é ele que está curando. Conscientemente com eles, em todos os lugares, ao mesmo tempo, mas consciente. Dá para compreender isso, gente? Imagina que um está lá numa cidade, outro está na outra, no outro, são vários grupos, e eles estão trabalhando e ele está junto de todos eles conscientemente, e está separado deles também. Esse é um nível de estar presente que é, para nós, algo impensável. Né? É impensável. Em todos os sentidos intelectuais, é impossível compreender uma coisa dessa. Mas ele fala aqui que esses espíritos que vagueiam, que trabalham nesse processo e que viajam nos planetas, é assim, estou aqui, agora estou ali, agora eu vou lá em Júpiter, já cheguei, agora eu volto para a Terra, já cheguei. É assim. É uma coisa que a gente pode até falar assim, isso não é velocidade, não tem número de velocidade para isso. E a motivação mais linda que tem está aqui nesse texto, onde eles falam assim, entre outros planos espirituais de padrão superior, essas barreiras já não existem em função do trato que os espíritos desenvolvem uns com os outros e na identificação real de quem somos. Então não tem essas barreiras de belicoso, nada disso. Claro que, em se tratando do nosso sistema solar, todos os orbes despertos, aqueles que estão em nível melhor que a Terra, vamos considerar desperto de regeneração para cima, em se tratando, aguardam, desperto espiritualmente, aguardam que a Terra venha a entrar na escala de mundos superiores ao adquirir sua harmonia. Então, eles estão todos aguardando esse primeiro passo, que é o primeiro passo, viu? Escala de mundos superiores, mas vamos falar assim, a regeneração faz parte lá no iniciozinho, mas já é. Assim, poderemos colaborar com a harmonia do sistema solar. E no futuro,
com a Via Láctea, desfrutando de muitas outras circunstâncias que a sua inferioridade moral tem criado obstáculo para alcançar. Eu não queria deixar de falar dessa motivação, porque ela é algo muito forte e ficou pegando dentro de mim isso aqui. Eu até falei, fiz uma palestra esse dia e falei assim, é como se Jesus estivesse chamando. Venham, olha o que tem reservado para vocês. A harmonia no sistema solar e depois da Via Láctea e depois. Quantas maravilhas! E ele ainda fala de coisas que a gente não tem compreensão, totalmente não é compreendido por nós. E aí a gente fica como que animaizinhos aqui brigando pelo resto do peixe, né? Como diz o Fernão Capelo Gaivó, todo mundo brigando pelo peixe e ele querendo aprender a voar. Então a gente tem que começar a querer aprender a voar um pouco. Esse é o finalzinho da aula passada, e agora nós vamos entrar na nossa aula 20. Se alguém quiser fazer algum comentário antes de entrar na aula, está aberto, pode falar à vontade, pode mandar pelo WhatsApp, como quiser. Senão a gente começa. Bom, então vamos lá. Aula 20. Eu mandei para vocês isso aqui não é para a gente falar. Eu falei da tabela de vídeos que eu tinha passado lá no início. Esses vídeos, todos eles, está aqui todo numerado, bonitinho, tem um link, não tem como errar. Estou passando devagar, porque depois a pessoa vê em casa, mas eu vou mandar o material no Transição Planetária, tá? Então vocês vão ter isso daqui. Esses vídeos são vídeos que têm muito a ver com duas condições. É a condição de um projeto humano cidadão do cosmos e o outro é projeto sobrevivente quase-humano. Um fala do planeta de expiação e esse aqui vai falar de como as competências para um planeta de regeneração e mais ainda. Tá? Então, esses vídeos aí é importante ver. Tá? Tudo aí. E hoje, a gente vai sair um pouco daquele contexto e a gente vai falar um pouco de um capítulo do livro. É um livro que não está na trilogia, é um outro livro, do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. O que é interessante aqui para nós, que estamos estudando esse processo, é entender um pouco coisas que ocorrem também no umbral, nas trevas, e qual as medidas de limpeza, medida sanitária que os espíritos evoluídos estão fazendo nesses locais. Ajudando, e também não só ajudando, mas retirando uma quantidade assim, imensa de espíritos, né? E aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma cidade. Uma cidade num lugar bem trevoso, uma cidade enorme, mas enorme, enorme. Eu acho que deve ter milhões de seres. E nessa cidade ela é dividida em zonas de comando. E o Eurípides Barçanufo, que é um espírito muito evoluído, com uma quantidade grande de outros espíritos também evoluídos, só para vocês terem uma ideia, lá em algum momento aparece o Ismael, que vocês conhecem quem é o Ismael, e em algum momento aparece Maria, a mãe de Jesus. Só para vocês terem uma ideia do nível do trabalho. Mas isso vai ser depois. Então, o que acontece? Fazendo uma rápido aqui. Eles estão trabalhando, esses espíritos, em vários locais e chegaram nesse lugar. E quando eles chegam nesse lugar, eles analisam e chegam a uma conclusão que não dá para retirar os espíritos dali, sim, vão tirando, não dá. Perceberam que não dá, devido à condição espiritual de arraigamento, de processos mesmo assim, de estarem quase que junto com aquela cidade, eles não conseguem sair dali. É uma simbiose muito forte, a vibração da cidade, o jeito da cidade com eles. Então chegam à conclusão esses espíritos que só tem um jeito, eles têm que levar eles para esse outro planeta, que já está sendo levado, mas não os espíritos individualmente, tem que levar a cidade. Gente, para pensar na coisa dessa. Eles têm que transplantar uma cidade. Para transplantar uma cidade, eles têm que adormecer os espíritos todos que estão lá. Para quando eles acordarem já no plano espiritual desse outro planeta. Então, vocês imaginam que as tecnologias que eles têm estão fora da nossa compreensão. Está fora da nossa compreensão. Então, eu estou contando esse pequeno detalhe para vocês entenderem onde nós estamos entrando, que história que nós estamos entrando. Então, vamos lá. Então, é assim. Rumo ao mundo de regeneração.
No capítulo 17 desse livro, mostra uma equipe de espíritos iluminados preparando um processo de transplantação de uma cidade e arredores para outro planeta primitivo. Esta citada cidade, era nominada pelos seres viventes lá de Cidade da Justiça, pois acreditavam ser eles injustiçados, né? Nesse local, os espíritos que ali estavam eram totalmente voltados ao mal. Se encontrava um espírito de codinome Bispo M, o que era um dos líderes da cidade. Esse Bispo M, quem lê esse livro do Divaldo, vai ver que em várias situações ele aparece. E por que Bispo M? Porque ele foi bispo em algum momento, na Idade Média, em algum momento ele foi. E ele fez tanto equívoco, tanta crueldade, que ele desencarnou e foi para o lugar de onde ele deveria estar. E lá ele era um líder, e ainda fazia as mesmas coisas, dominava e tudo. E eles achavam que eles eram injustiçados, que as coisas que eles fizeram estavam corretas. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente vê muito isso, pessoas fazendo umas barbaridades e achando que está fazendo o que é certo. A falta de senso crítico das pessoas é assustadora. Então, vamos lá com a historinha. Porém, antes da transplantação, que seria feita com todos da cidade como que sedados, a equipe adentrou a cidade como um gesto de misericórdia do Cristo, para elucidar a oportunidade de mudança de atitude e rota para aquelas almas. Então, olha só, o que eles tinham que fazer? Ia sedar todo mundo, tinha uma maneira de sedar e transplantar a cidade. Mas o Eurípides, conversando com eles, falou assim, não, vamos entrar na cidade e vamos tentar algo para ajudar um pouco, esclarecer um pouco essas criaturas. Isso foi um gesto de misericórdia. Após algumas tentativas, então várias tentativas, Eurípides e outros espíritos iluminados não conseguem vencer a horda e seu líder que se apresenta. Em debate com Eurípides, e que com toda a bondade de seu coração, não consegue convencer o líder. Então ele ficou num cheque, né? Ele não conseguiu convencer e aquela situação era terrível, e aquela horda fazendo confusão, gritando, pensa numa coisa animalesca. E assim Eurípides se encontrava, como se fosse uma grande caverna imensa, um negócio absurdo, com aquela quantidade enorme de espíritos trevosos, fazendo confusão, bagunça, querendo expulsar eles, e o líder ali. Então, essa é a situação que estava Eurípides, e não conseguiu nada. E aí Eurípides chama quem para ajudá-lo? Maria. E aí a Grace é que vai contar a história para nós aqui. Bem, gente, essa parte do livro é muito bonita, porque é uma... devido à minha ligação fortíssima com a Nossa Senhora, com a Mãe de Jesus, então sempre me emociono muito em pensar nos trabalhos de doação de um amor assim, infinito, do poder que Maria tem de converter, de convencer aqueles espíritos mais renitentes no mal, e ela, com o seu amor materno, ela conseguir transformar almas, né? Aquelas almas tão endurecidas, porque não conseguiam resistir à amorosidade dela, né? No livro Maria de Nazaré, nós temos vários momentos em que Maria, antes dela encarnar, ela ainda como Sofia no plano espiritual, ela vem à Terra, naquela região lá onde que ela nasceu, de Nazaré, né? E nas cidades próximas, né? Vem limpando o ambiente, né? Inclusive até preparando para ter mínimas condições para receber Jesus, né? E ela ia nos pontos mais trevosos que tinham, né, para desfazer aqueles nichos de espíritos malfazejos, né? E ela, muitas vezes, até o grande companheiro dela, que era o Isaías, que trabalhava com ela, falava, não, pode deixar que nós vamos, não, mas ela fazia questão de ir, entrava naqueles charcos, aqueles ambientes muito terríveis, né? E ela entrava lá e, com seu amor, ela conseguia contagiar aqueles espíritos e muitos não resistiam
ao amor de Maria. E aí nós vemos acontecer mais uma vez, quando Eurípides e todos os seus assessores lá, os espíritos, tudo de alta escola, que estavam trabalhando nessa cidade, né? Quando eles chegam, esgotam todas as probabilidades, o que eles recorrem? Né? Aí que Eurípides faz uma prece, né, com muito fervor, e evoca as bênçãos de Maria de Nazaré. E nisso, como nosso grande amigo Chico já nos dizia, né, Maria de Nazaré, a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nunca, ele assevera isso, nunca deixa de ouvir as nossas rogativas. Por isso que ela é a nossa intercessora, advogada nossa. Né? Se ela não pode pessoalmente, quando nós fazemos alguma rogativa a Maria, se ela não pode pessoalmente estar ali presente naquele momento, ela manda um dos seus assessores, um dos seus anjos, que trabalham, um dos seus trabalhadores, para vir atender. Né? De alguma forma, não quer dizer que vá resolver todos os nossos problemas, nossas dores, mas vai dar força para a gente sair, para a gente sair daquela situação, ter força para superar o nosso problema. Né? E aconteceu aí, quando Eurípides faz uma rogativa para Nossa Senhora, ela em pessoa. Aí, gente, é de se entender, né? Conforme foi falado, era uma vibração muito pesada. Né? O bispo M, né, era um ser muito ainda em trevas, muito renitente, então uma grande força negativa, só mesmo uma grande força também positiva, né, que poderia ir ali conseguir, de alguma forma, neutralizar, aliviar aquela força, ver que tantos espíritos tentaram e não tiveram sucesso. Né? E aí diz o texto aí, a Senhora de Nazaré, em pessoa apareceu, e pouco a pouco, ocorrendo... E quando ela chega, já aquela turbulência, aquele barulho que estava, já começa um silêncio, né? Quebrado por aquela balbúrdia que estava, né? Já começa a baixar. Veja só, um espírito de alto nível, às vezes, quando eu penso em Jesus, quando ele estava no meio dos fariseus no templo, que ele era como magnetizava, as pessoas tinham raiva dele, mas ninguém conseguia fazer nada contra ele. Né? Ele passou os momentos da cruz lá porque tinha que passar, né? Mas ele tinha um poder de magnetizar as pessoas, que as pessoas ficavam paradas, não conseguiam ter uma atitude. Né? E aí chega, quando Nossa Senhora chega com toda aquela luz, com todo aquele amor, já começa um silêncio. Os espíritos lá já começam a ficar em silêncio. Né? Então ela diz, um silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes. Eram espíritos ali que eram escravizados, judiados, né? Então, muito aqueles prantos, né? E aí, o que ela faz? Ela vai direto a quem ela precisava conversar, né? Direto no líder, aquele líder tão pervertido, o bispo M. Então, ela vai e já abraça. Já chega abraçando aquele ser tão animalesco, aquele ser, no livro relata que ele tinha um aspecto muito animalesco, muito terrível. Né? Então, ela já abraça. E aí, quando ela abraça o bispo M, diz aí, ele uivava, retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Então, naquela hora, quando ela abraça, ele já se contorce tudo, mas ele já estava ali, ó, já envolvido naquele amor. Né? E aí ela fala para ele, ó, ouviu-se a voz dulcíssima com tonalidades inovidável. Né? Filho, que fizeste das ovelhas que foram entregues para pastorear? Aí já pergunta para ele, por que as transformaste em vampiros e as levastes à loucura? Onde estão os sentimentos de pastor? Ela já indaga para ele, né? Para o bispo M lá. Né? Por que atiraste os cordeiros débeis e inseguros aos cardos
sobre a espera da desagregação, aí vira para ele e fala, ainda é tempo de voltares ao aprisco. Então, ela fala para ele, ainda dá tempo. Né? E aí e aquele espírito ali retorcendo, envolvido aquela amorosidade dela, né? E ela continua falando, agora recordes o abandono, a que atiraste todos que desprezaste, e se encontram dilacerado, esfaminhado de Jesus e sedento de paz. Então, aí ela continua conversando com ele, né? Eu vou virar aqui. E aí, e vira para ele, tinha que tocar aquele ser, né? Aquele ser tão brutal. E, gente, como é dito no Evangelho, não existe um ser, por mais perverso que seja, que não tenha algo, que não tenha centelha divina. Todos nós somos filhos de Deus. Então, não existe um ser, encarnado ou desencarnado, em piores condições que esteja, que não tenha algo dentro dele de bom, que ele não tenha, de alguma forma, um sentimento, que seja por algum objeto, por uma pessoa, né? Então, sempre existe, sempre existe. Deus colocou dentro de nós essa centelha divina, né? Então, todos nós temos, né? E aí ela vai no ponto, né? Esse ser tinha alguém, né? Tinha lá, tua veneranda mãezinha rogou-me teu espírito. No livro fala que a mãe dele já era um espírito, já melhorado, né? Então ela fala, rogou o auxílio desde há tempo, e hoje, especialmente vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho, suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. A mãe do bispo M pede a ela que interfira diante de Jesus, né? Pelo filho dela, né? Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal no seu doce aconchego. Gente, nessa hora, quando ela fala, quando ela toca, ela já envolve o bispo M, né? E quando ela toca, né, talvez uma única lembrança ali de amorosidade, de algum sentimento que aquele ser tão embrutecido tinha, era daquela mãe. Né? Então, quando ela toca no nome da mãe, né, e aí o que acontece? Nisso a mãe dele aparece. Aparece lá uma dama idosa, adornada de luz, se aproximou e recolheu aquele filho, aquele espírito, que já estava ali totalmente envolvido, né, na vibração de Maria, e ela entrega o filho à mãe, né, e fala ainda, confie em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo, onde reine o amor. Então, ali, naquela hora, todos os espíritos trabalhadores ali se emocionam, choram, né? Discretamente, aquele silêncio profundo, né? Acalmando todos aqueles outros espíritos que estavam agitados, enlouquecidos lá. Vai aquele clima de paz envolvido em todos eles, né? Aquela agressividade geral que tinha vai diminuindo, né? E aí ela consegue, com seu amor enorme, né? Ele consegue fazer com que aquele espírito que era o mais arraigado ao mal, né? Ele é resgatado pela mãe, né? Com certeza vai ser levado lá para esse lugar, né? Que precisa, eles não vão chegar, eles tinham que sair dali e resgatar, né? Ir para um planeta primitivo, né? Não tinha jeito, né? Mas pelo menos eles já iriam mais assim conscientes que precisavam ir. Então, sendo a oportunidade dada para que eles entendessem aquela situação e sentissem a necessidade de melhorar, né? E aí ele fala, entraram algumas dezenas de filhos do Calvário que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos, enquanto o senhor bispo M, quase recuperando a forma humana, ele que estava naquela forma
tão animalesca, ele vai, através daquele... Quando ele respira um pouco, quando ele se acalma, quando diminui um pouco todo aquele ódio, ele vai retomando a forma humana, né? Abriu desmesuradamente os olhos e a boca, mas não conseguia falar nada. Estava muito envolvido, né? A face estava sob a máscara de horror. Ele estava tomando consciência ali de tudo que ele fez, né? Foi então que a senhora mãe da humanidade concluiu: renascerás ainda na terra, proximamente assinalado pelas flores negras do teu delito. E espinho transformado em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção como flores perversas, a fim de lograres a redenção, até o momento em que teu coração pulse no ritmo de amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitreis, não titubieis. Então, gente, não há crimes que não possa ser corrigido. Então, aí ela vira e conscientiza ele. Ele vai ser levado, não tem jeito, é a lei, não fala assim. O fato é aquela coisa, quando nós erramos, quando nós damos um mau passo na vida, a partir do momento que nós temos um arrependimento sincero, sempre vai nos ser dado a oportunidade. Nós não somos condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Só que aquela coisa, nós vamos ter que reparar. No simples fato de falar assim, eu me arrependo, eu não quero mais, foi mal, me desculpa, me perdoa, nós estamos, vai nos eximir. Então, às vezes, aquelas dores, muitas vezes, em forma de doença, de perdas, de tantos sofrimentos que a vida, às vezes, que nós temos, muitas vezes nós mesmos sofremos na vida, ou vemos sofrer, sempre tem uma razão. Se não foi nessa vida, foi em outra vida, são aí as oportunidades, como que ela está falando lá, né? Vai renascer sim, com flores negras, feridas, deformações surgirão no seu corpo para purificar todo aquele mal, né? Então, Deus nunca é vingativo, é injusto, nunca privilegia uns da saúde, beleza. Igual vi um vídeo em que a pessoa falava que as pessoas que são ricas, bonitas, são ricas, bonitas, e são felizes, alegres, que são privilegiados de Deus. Então, gente, a gente sabe que não existe nada disso, né? Na vida tudo tem uma razão, né? Quer dizer, os que não são ricos, não são bonitos, são doentes, têm problemas, será que são relegados de Deus? Então, isso não existe. Tudo tem uma razão de ser, cada um com as suas provas. Muitas vezes a beleza, a riqueza é uma prova até muito mais difícil até do que uma situação mais humilde que a gente venha, né? Que você, muitas vezes, através das facilidades terrenas, às vezes a gente se perde, né? Então, é uma prova muito difícil também. Então, aí, nesse caso, a gente vê como que o amor de Nossa Mãe Santíssima consegue, aí nisso os espíritos conseguem trabalhar, né? Aquela cidade toda, eles são todos adormecidos, né? Então ele fala: vamos, meu filho, com a tua mãezinha, a vida sofrida na terra te espera. E alerta ele. Não tem jeito, né? Ele errou muito, então vai ter que passar por aquele processo de expurgo de dores, num outro planeta, né, mais difícil, recomeçando tudo de novo, para que ele expurgue todo aquele mal que promoveu, né, gente? E aí, ele terminando aí, ele fala: após muitas outras medidas e ajustes, muitos outros sendo atendidos e na condição de ter a capacidade de ser ajudado, a equipe reuniu-se em outro local para a atividade de preparação do transplante da cidade. Então, a gente vê o que nós trouxemos esse texto para mostrar como um alerta, para que nós tenhamos esse despertar quanto mais cedo
melhor, porque não esperar a gente errar tanto, 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 né? E depois chegar numa hora que não tem jeito, não tem negociação. Você vai ter que sofrer, vai ter que reparar, vai ter que ir para um lugar, num planeta inferior, de lá primitivo, começar todo aquele sofrimento. Então, gente, é a nossa hora agora da gente ter esse despertar, essa consciência de o que olhar, fazer essa autoanálise, o que eu posso melhorar. O que eu posso? Nós temos nosso guia e modelo, que é Jesus, né? E dentro, claro que nós não vamos nos equiparar a Jesus, mas nós temos o todo, um exemplo, um guia de condutas de como nós devemos proceder para nós estarmos em melhores condições e para nós merecermos continuar na Terra na condição do planeta em regeneração. Então, nós queremos trazer esse capítulo para mostrar o quanto que, da amorosidade, como que o amor, só um amor muito grande mesmo, pode muitas vezes diluir um mal muito grande e conseguir ajudar, às vezes, espíritos que estão tão em sofrimento, como foi o caso aí, né, dessa cidade inteira, né, e a gente perceber, né, que não tem, chega uma hora que não tem negociação. Então, então nós precisamos estar alerta, abrir os olhos, ser bem sincero, ter muito alto amor, da gente reconhecer, não, eu vou me ajudar, Grace, eu posso te ajudar, eu mesma me ajudar. Cada um fazer isso por si, através do quê? Do autoconhecimento, do alto amor, do discernimento, né? Do senso crítico e da honestidade consigo mesmo, né? Então, é isso, gente. Excelente. Existe dentro desse livro, eu não vou trazer aqui, né, só vou falar, mas existe uma equipe de técnicos. São técnicos em construções, estruturas no plano espiritual, e que eles estão lá fazendo o processo do transplante. Isso vocês vão encontrar, não nos livros que nós estamos estudando, mas nesse livro que o Divaldo, no capítulo 19. Mas eu não trouxe o detalhe aqui, porque não é objetivo nosso. Nós queríamos trazer esse assunto, porque faz parte de compreensão do estudo da transição planetária, algumas atividades que ocorrem no processo de desencarnados no umbral, nas trevas, o que está acontecendo lá. Isso é importante a gente saber. Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, antes da gente passar para frente, por favor, fique à vontade. Ruela, só gostaria de acrescentar que o Eurípides Barzanufo tem um vídeo dele no YouTube que é narrado pelo Lima Duarte a respeito da história dele. E ele desencarnou com 38 anos, né? E quando ele desencarnou, Maria participou dos desencarnes dele, e isso está descrito no livro Olhai os Lírios da Irmã Cidufo. E a ele foi oferecido, né, continuar ainda encarnado, ser curado, ou participar de uma missão maior. E essa missão maior é essa que ele faz atualmente, né? E a partir daí ele passou a ser denominado Apóstolo da Esperança. E ele faz exatamente isso, resgate dessas pessoas nessas condições extremamente difíceis, como é a narrativa dessa história aí. É isso aí. Ele é um dos fundadores, né, do Hospital Esperança, do plano espiritual, onde atende uma quantidade enorme de espíritos que chegam lá com problema psiquiátrico sério, principalmente espíritas, viu? Ele fala, os espíritos que estão lá trabalhando junto com ele, lá de Uberaba até alguns, eles comentam muito sobre isso. A própria irmã se fala sobre isso, desse Hospital Esperança, em que ele fundou lá. E ele realmente tem E esses dias eu estava até pensando nisso, ele desencarnou há tanto tempo e não encarnou de novo, mas ele está atuando muito forte, é igual o Bezerra, está atuando muito forte lá do outro lado. Ele desencarnou antes do Chico Xavier nascer. Então, assim, não faz sentido. Aí depois eu pensei, mas não faz sentido, porque
há tanto de coisa que ele está fazendo lá, ele está sendo mais útil lá do que aqui, né? Então, é assim. Você quer falar? Coincidentemente, Fred, eu também ontem eu vi um filme, não sei se era, foi citado, acho que não é do Lima Duarte, não, mas eu vi ontem um livro falando sobre a vida do Eurípides Barçanufo, e aqui, ó, o livrinho, você citou. Esse livro, né, é meio de cabeceira também. É lindo, esse aqui é ótimo, viu, gente? Pessoalzinho aí do Sul, ó, muito bom. Põe a gente, ele fala muito de nós, sobretudo nós espíritas, que temos E dá para baixar ele em PDF, viu? Eu tenho ele em PDF. Eu gosto do físico, que às vezes vou fazendo marcações, anotações, então ele alerta muito nesse livro a condição, né, de como que muitos de nós espíritas, uma grande parte, chega lá totalmente falido, né? E aquelas coisas, né? Muito será cobrado, quem muito foi oferecido, né? Então não vamos perder a oportunidade. E nesse livro da esperança aqui, ó, tem até uma frase que eu escrevi aqui, ó, a esperança deve ser a primeira a renascer. Sem a esperança, a alma é morta. Então ele fala muito bonito, Eurípides Barçanufo lá nesse hospital, todas as pessoas, espíritos que chegam, recebido com um ramalhete de lírios da esperança, porque esses lírios, né, representam, né, que são, eles nascem no charco, né, e são flores belíssimas, né, perfumosas, né, então representando, né, as almas que saem mesmo desse período mais difícil, né, para renascer, né. Ok. Coincidência você falar dele, eu também ontem vi isso. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. A aula de hoje, ela tem mais esse assunto aqui, que é uma mensagem da Joana, né? E depois que acaba essa mensagem, a gente entra no item 3, que eu tenho falado para vocês, né? A gente não vai conseguir entrar no livro 3 hoje, eu nem sei se dá tempo de falar toda a mensagem da Joana. Eu vou começar e a gente vai até onde der, tá? Mas, assim, muito importante, eu vou falar de novo, o item 1 e o item 2, que nós já estudamos, estamos terminando o 2 agora, eles têm muitas informações muito importantes para nós, como o sermão profético de Jesus, quais são as capacidades que precisamos ter para ir para ficar na regeneração, as perguntas e respostas que normalmente as pessoas têm, as dúvidas, tudo isso foi discutido nesse primeiro processo. O terceiro processo, nós vamos falar de quê? Vamos falar, ok, porque se você pegar os livros da trilogia, todos eles são divididos em 3 partes, que a gente, não são os 3 livros a separação, tá? Mas você consegue pegar ali e distribuir todos os assuntos, e você vai encaixando os assuntos exatamente em 3 partes. Uma parte vai falar da introdução, do que é, por que não é, como é que vai ser a Terra. Depois vem o item 2, como fica a instituição, como fica a educação, como vai ficar a família, os centros espíritas, comunicações, tudo isso. E o 3, ele fala muito do quê? Do desenvolvimento do ser. Ou seja, o que o ser humano tem que fazer, o que ele tem que saber, o que ele tem que fazer em si para merecer estar na regeneração. Esse é o item maior do nosso estudo, que nós vamos entrar provavelmente na semana que vem. Hoje a gente não consegue, mas na semana que vem a gente entra, talvez, do meio da aula para lá, porque esse assunto de hoje a gente não acaba aqui ainda. E é muito importante. E algumas pessoas vão ver assuntos que já viram, vão rever, e algumas pessoas vão ver assuntos que não viram ainda. Mas tem assunto que ninguém viu ainda, que ainda estou elaborando, né? E isso é muito importante. O que é esse item 3? É exatamente isso. Olha, conhecer o que é o ser humano, quais são as ferramentas que nós temos em nossa vida para nos melhorarmos, como que a gente desenvolve isso, né? Então, esses são aspectos que são importantes para o que fazer em nós e como fazer. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então com a Joana. Tem uma mensagem muito linda dela. O nome da mensagem é bem sugestivo, né? É a grande transição. E ela diz assim: opera-se na Terra, nesse largo período, a grande transição, anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Anunciada pelas Escrituras, né, no sermão
de Jesus, o último sermão de Jesus, sermão profético ou apocalipse de Jesus, e confirmada pelo Espiritismo, que é toda a doutrina espírita, principalmente na Gênesis, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tudo fala desse processo de transformação. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua condição moral. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, esses momentos que nós estamos vivendo nesses anos passados, e ainda vamos viver, a gente está vendo muita coisa acontecer. O clima que muda, o meio ambiente está agredido, é vulcão que dispara aqui, é vulcão que dispara ali, é maremoto, é terremoto, está um reboliço. Se você tem o hábito de ver canais desse pessoal que trabalha nessa parte de clima, de tempo, que trabalha com essa parte de placas tectônicas no YouTube, você vai ver os alarmes que eles têm da quantidade de vulcões que pode entrar em erupção e que pode causar um problema gravíssimo no planeta. Então, tem muita coisa aí, o eixo do magnético da Terra está alterando, quer dizer, tem um monte de coisa que está acontecendo que envolve energia, que envolve a atmosfera, a vibração da Terra. E ainda, o mais grave, a questão moral. Nós estamos vivendo um processo de turbulência muito grande, previsto por Jesus. Previsto por Jesus. Ele disse, e no fim, não é no fim do mundo, é no fim do ciclo, haverá os falsos profetas, haverá os falsos cristos, e haverá muita gente sendo enganada, e até algumas pessoas com boa intenção será enganada. Ele diz, mas quem perseverar, vencerá. Então, a Joana está confirmando isso daí. E ela fala, isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros, mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Então, ela está dizendo, o que está acontecendo é que está havendo um processo de última oportunidade, uma última tentativa, mas os espíritos encarnados já estão sendo levados, aos poucos. E os espíritos que são de um nível maior são aqueles que nós falamos, a geração nova, que está chegando, mas na medida que eles chegarem de verdade e os outros saírem, a coisa dá uma mudada razoável, né? Os renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, quer dizer, ela está falando aqui, aqueles que são perversos, que são cruéis, são maus, em todos os sentidos, em qualquer nível, e não querem saber de mudança, nem se interessa, esses serão recambiados lentamente para mundos inferiores. Para mundos inferiores. Onde enfrentarão as consequências de seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis do amor. Então, existe a possibilidade de volta, claro. Eles vão, o mundo passa para a regeneração, eles vão para o início de um planeta de expiação e provas, porque aqui não é questão de tempo. 1000 anos, 20 mil anos, sei lá, não importa. Em algum momento, eles podem atingir um grau de melhora suficiente para retornar. Agora, você pode retornar para o planeta, isso pode acontecer. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade. É aquilo que a gente sempre fala, ela está dizendo. Quem estava no mundo espiritual, que tinha a mínima condição, uma tentativa de tentar salvar, vamos falar assim, reencarnaram nos últimos 30, 20, 40 anos, e isso criou esse reboliço que nós estamos vivendo, esse reboliço moral no mundo. Então, ela está dizendo, mas essa é uma maneira não só de dar oportunidade a eles, mas também de fazer o que eu sempre falo, que é a aferição de nós que estamos tentando, para ver se a gente realmente tem perseverança. Olha a palavra de Jesus. Aquele que perseverar, vencerá. Se nós temos perseverança. E todos nós seremos tentados insistentemente, influenciados insistentemente para cair, para fazer uma besteira, para jogar tudo fora. Vamos falar assim. Muito bem, vamos lá. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando. Então, ainda tem os missionários que estão desencarnados. Quantos espíritos estão desencarnados são espíritos de um nível maior que também vão encarnar. Então,
Então está vindo também o outro lado da história, né? Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estão revestindo-se da indumentária carnal, para tomar a fase de luta iluminativa mais amena. De novo, ela está falando, outros de outras esferas. De que esfera ou qual outras esferas nós não sabemos, mas nós sabemos, através do Kardec, há 150, 160 anos, que tem uma geração nova, né, que está chegando, e ele explica até em detalhes como é isso. Né? Ele explica até em detalhes. Mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalaram os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando destruição à vida com hecatombes inimagináveis. O que ela está dizendo é que esses conflitos serão individuais, mas também em conjunto. Terão partidos, terão separações, terão agrupamentos que estão brigando. Gente, o mundo está assim, a gente está vendo isso. A gente está vendo as loucuras que estão acontecendo de guerra, da questão mesmo política, como está havendo conflitos, como está havendo coisas assim absurdas acontecendo. É que está escrito. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal. Gente, isso é o que a gente vê. Imagina as religiões, a gente está vendo as religiões. As instituições religiosas estão acabando, estão se destruindo, viraram outra coisa que não é religião. E isso não é o que estou falando, a gente está vendo isso acontecer. Está assim, falta de Cristo. Tiraram Jesus da maioria das religiões, tiraram Jesus, porque não dá para você falar das coisas que eles estão falando nas igrejas e juntar com Jesus, não concorda, não combina. Então, olha as coisas que estão havendo. Né? Os respeitos às leis não existe. Qualquer país que tem um poder militar maior já não respeita a lei nenhuma, não tem ONU. As pessoas já estão falando da ONU como se fosse uma coisa assim, não serve para nada. Por quê? Porque perdeu o quê? Perdeu o respeito, perdeu. Né? E o que acontece num mundo que esses processos de controle que são criados pela lei, pelos órgãos, pela instituição, quando eles perdem o respeito por isso, o que acontece no mundo? Vira uma balbúrdia, porque é cada um para si. E a gente sabe disso. Né? A turbulência vence a paz. Então, ela está dizendo que a turbulência está vencendo a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. Então, nós estamos vivendo o inverso. Né? Nós estamos, no fundo, eu sempre falo, nós estamos vivendo há uns 30 anos para cá, entrando no fundo do poço. Não é que a gente regrediu, é que a gente está passando por uma experiência, gente. É uma experiência de transição. E é uma experiência, não é única, mas é uma experiência muito singular. É muito singular. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. É o começo. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Há, em toda parte, uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. Então, tem as duas coisas. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se evolumam em desaires contínuos. Gente, violência é na esquina. Não é mais aquele negócio, no país tal. Não, é na esquina. Você sai na rua, você já fica pensando, será que você é assaltado? A violência está em todo. E nas instituições, as instituições que deveriam combater a violência estão sendo mais violentas do que a própria violência que eles deveriam combater. A gente está vendo isso no mundo. É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a fez, tornando-se ricos de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Depende, né, da colheita, né, quem plantou. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, quer dizer, as leis não vão mudar. Toda objeção que lhes faz converte-se em aflição. Toda vez que você é contra essas leis divinas, é aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui, ou de um jeito ou de outro. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente
da grande transição é através da consciência, de responsabilidade pessoal. Realizando aqui, sumiu. Depois eu vou ter que... O material que eu vou mandar, vocês vão receber. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas. Gente, isso é importante. Não vai ter nenhuma conquista se não partir de dentro. Por isso, eu falo que esse item 3, que fala do interior, que fala das coisas que estão na nossa mente, é fundamental para a gente entender que é traduzir algo de dentro de nós para fora, e não o contrário. Nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Olha o que ela fala. Na mente está a chave. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Então, não tem como você querer a mudança através da religião, através das coisas externas. Tudo isso ajuda, mas a mente, a nossa mente, é que tem a chave para operar a grande mudança. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Quer dizer, a pessoa participa com um exemplo, com a palavra, o que for. Já falei desse. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize. Quer dizer, ele não precisa de todas as aflições das dores para ele ficar sensibilizado, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, de novo, a Joana é muito detalhista, né? E é mais ou menos disso que eu gosto. Ou seja, existe ferramenta para se fazer, existem coisas, competências para desenvolver para o enobrecimento moral. Torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem, olha isso, o bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distante da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes, que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplica-se os de desespero, logo ultrapassado pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. Então, ela vai mostrando assim a precariedade e a temporalidade do mal, das coisas que são perniciosas, das coisas que são de crueldade. Isso tudo, as pessoas veem isso de uma forma ruim. Agora, as coisas boas, todo mundo olha com um olho bom. Mas quem é esse todo mundo? Quem tem um olho bom, quem quer olhar, quem gosta das coisas boas. Porque quem gosta do mal vai querer o mal. Mas esses não ficarão mais aqui. Então, não vai ficar santo, não vai ficar... Não, mas vai ficar as pessoas que olham para o bem e gostam do bem. Vai haver o mal ainda? Vai. Mas se a pessoa olha para o bem e gosta do bem, ela vai deixando o mal. E não é esse mal que a gente está acostumado, essa coisa tão cruel, tão forte, né? A grande transição prossegue. E porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Gente, essa frase aqui fala muito do que a gente está fazendo. A transição se apresenta e como que é? A gente está estudando sobre isso. E ainda fala assim, como é que eu vou cooperar? Qual a maneira de como eu vou cooperar com esse processo? E isso nós vamos falar muito no item 3, que é o nosso engajamento. O item 1 e 2 nós trouxemos informações. Agora, e o nosso engajamento? Como é que eu me engajo nisso? Como é que eu entro nesse processo para ajudar a mim e aqueles que estão comigo? É isso que ela está dizendo aqui, né? Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida, que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde, conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. Então, não tenha dúvida. Qualquer coisa que você mandar, a vida vai responder. De um jeito ou de outro, ela vai responder para você. É o que a gente chama a dança da vida. Quem vê aqueles vídeos, vai ter um vídeo que vai falar disso, que tem um processo de dança da vida. Como é que você fala e a vida responde? Como que é esse processo? O que é que você oferece e que você recebe de volta?
Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se ostercega apenas pela eleição espiritual. A dor momentânea que o fere convida-o para outro lado. Então ela vai dizendo, a dor é temporal, mas ela está acontecendo, e ela está te convidando. Olha as necessidades de seguir a correnteza do amor, no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. E aí, para fechar, e aí eu dei uma corridinha para a gente começar na aula que vem o item 3, mas com certeza eu vou voltar alguma coisinha importante aqui, de recordação da aula passada. É uma mensagem de Santo Agostinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Ele diz assim, a rota dos filhos pródigos. Pensa que nós somos filhos pródigos, tomara que sejamos. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Esse é o nosso assunto que nós vamos começar na aula que vem, tá? Que é o item 3, nós vamos levar ele... Boa noite, Valdinar. Bom, gente, boa noite. A gente está chegando ao fim da nossa aula e eu abro aqui espaço para alguém comentar, colocar alguma coisa que tem dúvida. A gente está aqui com alguns minutinhos que a gente pode usar. Fique à vontade. E quem está fora do palco pode mandar no WhatsApp ou no chat, onde quiser. Só que avisa aqui no WhatsApp, que é melhor. Estou mandando a mensagem. Né? A Grace está com ele aberto aqui. Transição. Ô, gente, um comentário breve que eu quero fazer é que é tão bom, eu acho, eu não canso de ler, de reler, de estudar esses assuntos, porque assim, é tão consolador, é tão reconfortante a gente saber que nós temos a oportunidade de viver num mundo melhor, em condições melhores, né? E que essa oportunidade nos é dada, assim, nos é oferecida a bênção que é o Espiritismo na nossa vida, que traz essas informações de alerta. Quantas pessoas, né, não são poucas, né, que não têm essa oportunidade? Não tem oportunidade, não que não seja oferecida, né? É que não tiveram, não deram esse passo de ir em busca de informação, de querer ampliar os seus conhecimentos, né? Em busca desse autoconhecimento. Né? Então, nós devemos agradecer muito a Deus por essa oportunidade que nos é dada, né? E nos prepararmos para a gente merecer, né, gente? Dá tempo, claro que dá tempo, temos ainda bastante tempo ainda pela frente, até fechar esse ciclo, né? De nós nos mantermos firmes, né? No propósito de ter a vontade sincera de ser melhores, de tirar o mal de dentro de nós, né? E aí sim, nós vamos merecer estar aqui, né? Continuar aqui na Terra, no planeta em regeneração, aonde que o bem, né, vai estar falando alto dentro de nós, né? Gente, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, alguns minutinhos aí, tranquilo, tá? Bom, eu peguei no final já da palestra. Peraí, só um minutinho, Nicolete. Quem estava falando aí? Valdinar? É você, Valdinar? Que eu peguei no final da palestra, então eu vou me preparar para assistir desde o começo a semana que vem, daí para mim poder ter uma coisa para vocês. Pode ser assim? Olha, tem algumas pessoas que fazem assim até, assiste a aula, depois olha ela gravada, aí tem pergunta, a pessoa manda pelo WhatsApp na transição e a gente responde e fala aqui na aula seguinte, entendeu? Qualquer dúvida que você tiver, você tem o nosso WhatsApp lá, pode falar com a gente no privado, tá? A gente agenda um horáriozinho para quando as pessoas têm interesse, quer ver
alguma dúvida que tenha dúvida, a gente abre espaço, tá? Então, vai ser um prazer, tá? Muito obrigado por você estar aí. Nicolete, por favor. Obrigada a você. Eu complementando aí que a Grace falou no final, né? Achei muito interessante. Está dando eco. Porque é como se a gente... Nicolete. Está me ouvindo? Melhorou. Alô? Está com um pouco de eco, mas está dando para ouvir, sim. Alô? Melhorou. Então, eu estou falando com o fone aqui e é o único recurso que está ficando legal até de eu ouvir, porque, caso contrário, eu não estou conseguindo fazer. Achei interessante o que a Grace falou, porque a gente acaba tendo informações, né, daquilo que está acontecendo nesse instante, e não são coisas assim passadas, né? São coisas que estão acontecendo agora, e realmente está nos preparando para isso e para essa transição. E às vezes a gente, assim, com outros amigos, né, chega a comentar alguma coisa a respeito, alguns entendem, outros ficam totalmente assim tocados, né? Acho que a gente está falando até besteira, né? A gente tem que ter certas condutas para essas pessoas aí para nunca causar assim, um transtorno. E sem dúvida algum, né, eu sinto como se for uma preparação mesmo para esse estágio, né? Essa passagem que é a transição. É isso aí. Eu queria salientar aqui uma coisa também, na prece, né? Agora em encerramento, o meu sogro, ele está internado no hospital, está entubado. Eu queria pedir por ele aqui também, tá? Pode repetir quem que está no hospital? Oi? Meu sogro, José Monteiro. Seu sogro. Tá bom, tá certo. Gente, mais alguém quer comentar algo? Nicolete, qual o nome do seu sogro? Aproveita e faz a prece, Nicolete. A gente acompanha, por gentileza. Okay. Pode ser? Fala mais perto do microfone, tá? Que a voz está sumindo. Espera aí. Está ouvindo? Bem, gente, então Alô? Nós terminamos por aqui, né? E a semana que vem estaremos aqui de novo. Mais uma vez, muito obrigada a você, a amiga aí que está aí, as duas que estão hoje aí assistindo pela primeira vez conosco aqui na telinha, tá? E a semana que vem estaremos aqui. Qualquer dúvida, fale conosco, nós teremos o maior prazer de esclarecer qualquer dúvida que a gente tiver ao nosso alcance. Tá bom? Vamos lá, Nicolete, por favor. Muito obrigada. Ok, pessoal, eu vou pedir a intenção aí do meu sogro, né, o seu Monteiro. É uma pessoa muito querida, é um pai para mim. Eu não tive um pai por todas as famílias que eu já passei. Me identifico muito com algumas pessoas, e no caso ele simboliza muito isso para mim nesse instante. E é uma pessoa muito querida por amigos e familiares, e a família está toda sensibilizada com a situação dele. Ele teve um AVC no domingo de manhã. Eu, inclusive, corri lá para ajudar a equipe de resgate, tirar ele do banheiro, onde ele estava. E ele foi para a UPA, né, primeiramente. Aí foi levado para fazer uma tomografia, foi constatar que ele está com AVC. E já foi levado também para São José quando está na UTI. A família veio toda lá de visita agora, né, acompanhando com minha filha. E ele está num estado assim, muito, muito complicado mesmo. Então, já estamos imaginando aí algo pior que possa acontecer. Então, isso, eu acabei de fazer minhas preces de orações aqui para isso. E vamos pedir assim para Deus, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradecer aos nossos mentores espirituais que nos auxiliaram durante a aula, nossos instrutores, que foi a Grace, por toda a preparação e carinho com o nosso curso, permitindo aprender, ampliar nossa espiritualidade, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, e todos aqueles seres evoluídos que estiveram entre nós, que sejamos tocados pela unidade, a fim de cada vez mais podemos ter carinho com nossos semelhantes. Graças a Deus por continuarmos, né, no caminho da evolução.
agora sempre, graças a Ele, nosso Deus. Obrigado, pessoal. Muito bom. Depois você manda o nomezinho dele no WhatsApp, que a gente coloca aqui nas nossas preces, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela Até semana que paciência. vem. Um beijo, fiquem com Deus. Estamos terminando aqui. Eu vou mandar o material para vocês. Quando eu conseguir. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Vocês também.